com certeza, a oração que o Filho de Deus nos ensinou a orar guarda mistérios e propósitos para a vida espiritual e para a comunhão nossa de como se achegar a Deus diante das nossas necessidades. Olha que coisa linda! A oração começa dizendo, o Filho de Deus ensinando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a oração começa, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, lembremos que Jesus, em certa passagem, diz que ele santificou o nome do Pai neste mundo e que agora o Pai o glorificasse com a glória que ele tinha antes que houvesse mundo. Bem, a santificação do nome de Deus, que por si só já é santo, se dá quando seus filhos, quando aqueles que são chamados para a glória de Deus, permitem que os propósitos do seu Criador, os propósitos do seu Senhor, venham a se concretizar na sua vida neste mundo. Mundo que a palavra de Deus chama de um mundo que jaz ou que pereceu no maligno, um mundo de trevas. Embora encontramos ainda cores nas árvores, nos frutos, no céu e no mar, embora existam muitas belezas passageiras, nessa terra, o Senhor, perto da sua glória e da sua plenitude, diante da maldade dos homens e da queda do homem, considera essa terra como um vale da sombra da morte. Porque todo aquele que não tem a luz de Deus, de Cristo no coração, está na sombra, está nas trevas. Prova disso é que numa certa passagem, quando Jesus passava nas terras das tribos que antes era de Zebulon e Naftali, e ali morou por um tempo, diz o Evangelho que é citado a passagem de Jesus como uma luz que reluzia no meio de uma terra de sombra da morte. Então, onde que está Cristo, há a luz. E onde que está a luz de Deus nos seus filhos, Deus é glorificado naqueles que lhe têm o seu nome por família. Louvado seja o nome dele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha que coisa linda essa outra passagem. Jesus ensina a nós invocarmos a vinda do reino de Deus. E invocar a vinda do reino de Deus com uma consequência. Ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, porque o reino vem, porque clamamos e o reino de Deus vindo até nós, então a vontade de Deus é feita aqui na terra também, como é feita no céu. Então a vontade do Senhor se dá no cumprimento quando o reino de Deus vem até nós. E para entendermos como que é isso do reino de Deus vir até nós, lembremos que Jesus, depois que foi batizado no Rio Jordão, cheio do Espírito Santo, o batismo de águas do Senhor acontece junto do batismo do Espírito, aquele que havia se despido da sua glória, como está escrito em Filipenses 2,5, que sendo na forma de Deus não usurpou ser igual a Deus ou não ostentou-se ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, o ato de aniquilação, o ato de se esvaziar veio do próprio Cristo, do próprio Senhor, que é o Filho de Deus e um com o próprio Deus, se esvaziando da sua glória, se despindo e se manifestando na forma humana e vindo para servir e servir a Deus até a morte, morte de cruz. E por isso foi-lhe dado um nome sobre todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é Senhor. Mas esse ato do Senhor se esvaziar e vir, e do batismo dele, como aconteceu no Rio Jordão, nos traz uma revelação, porque a partir dali ele começa a pregar dizendo: é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos. Em Lucas 17, versículo 20, o Senhor, quando questionado pelos fariseus de como e quando haveria de vir o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali,
porque o reino de Deus está entre vós. Então ele está falando que o reino de Deus já estava entre aqueles que questionavam. E por que ele está falando que já estava? Porque o reino de Deus está onde está o próprio Deus, o trono de Deus, a entronização de Deus. E claro que Cristo, cheio do Espírito, uma vez esvaziado e agora conquistado o Espírito Santo pelo direito e pelo mérito da sua santidade em si mesmo, como está escrito, batiza-me, disse o Senhor a João Batista, para que se cumpra toda a justiça. Isso é um outro mistério que podemos abordar em outro momento. Mas, uma vez recebendo o Espírito, o reino de Deus já estava entre aqueles homens. O reino de Deus é onde está o Espírito de Deus. Em outra passagem, os fariseus chegam para o Senhor e dizem assim, tu expulsas demônios no nome de Beelzebu. E Jesus diz, se eu expulso por Beelzebu, por quem expulsarão os vossos filhos? Em outras palavras, se vocês dizem que eu estou expulsando o demônio pelo nome do maioral dos demônios, então a geração que vai nascer de vocês que expulsaram demônios vai expulsar por quem? Porque o que descenderia daquela geração expulsaria demônios no nome de Jesus. E aí o Senhor conclui mais um pouco e diz assim, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Então ali ele equipara que se o poder manifesto para expelir os demônios vem do Espírito de Deus nele, como de fato vinha e vem, então como sendo o Espírito de Deus a origem, a fonte do poder de Deus para expelir os demônios, então necessariamente é chegado o reino de Deus. Equivale-se a presença do Espírito ao reino de Deus vindo. Jesus mesmo diz isso. Bem, então quando a oração do Pai Nosso nos ensina a orar, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, a palavra de Deus está nos ensinando que para que seja feita a vontade de Deus na terra como é feita no céu, o reino tem que vir até nós. O que significa isso? Que o Espírito de Deus tem que vir até nós e manifestar o querer de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus vai falar que o querer e o efetuar vem de Deus em nós, do Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus opera tanto o querer como o efetuar em nós. O próprio Senhor Jesus disse que esse Espírito que viria, esse reino que viria no coração daqueles que crescem em Cristo, ele convenceria os homens do pecado, da justiça e do juízo. Então, a vontade de Deus na minha vida e na sua vida só pode ser feita se o Espírito de Deus vier e manifestar o querer dele em nós. Jesus disse sobre o domínio do querer e da vontade do homem que nascesse dele. Ele vai dizer assim, que o vento sopra e ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, que aquele que tem um novo nascimento de Cristo Jesus, ele passa a agir não tendo controle de si mesmo, mas entregue pela fé à vontade do seu Deus, Deus passa a operar na sua vida. Então a vontade de Deus só pode ser feita se o reino de Deus vier até nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui Deus nos ensina, Cristo nos ensina e usa duas palavras referente a tempo. Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, para pedir a Deus o pão de cada dia, ele fragmenta os dias, dia após dia, no dia de hoje. Por quê? Porque aquele que vive pela fé não vive confiante nos seus celeiros ou no que guarda, mas vive como alguém doado a Deus, dado a Deus, que é sustentado pelo Senhor. Não só esse pão nosso de cada dia se refere à comida, mas se refere a tudo aquilo que nós necessitamos.
Então, dia após dia, dependemos do Senhor. Vemos isso em alusão ao maná no deserto, nos tempos que o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, nos tempos de Moisés, quando então o maná era servido, descia do céu dia a dia para o povo de Israel. E se não fosse para o dia do descanso, ou Shabá, o dia do sábado, para guardar o maná, qualquer dia que um israelita guardasse o maná, para ter a posse, a segurança que teria o que comer no outro dia, ele retesse o maná para comer no outro dia, diz que o maná apodrecia e criava bicho, simbolizando isso que Deus ele tinha o propósito de sustentar e prover o seu povo dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está ensinando o cristão a depender diariamente de Deus, a clamar a Deus e reconhecer que tudo que vem diariamente na mesa dele, tudo que veste o corpo dele diariamente, todo fôlego de vida, saúde, toda graça e possibilidade de bons propósitos vem unicamente daquele que é bom, que é Deus. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui entra uma parábola uma palavra de compaixão e de misericórdia, no sentido de que aquele que perdoa os seus devedores sabe que tem dívida com Deus e que também carece de ser perdoado diariamente. Quando Pedro pergunta quantas vezes deveríamos perdoar o nosso irmão, o nosso próximo ao dia, ele fala 7, e Jesus diz não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for necessário. O que significa isso? Que todos somos muito devedores e a consciência do cristão, do quanto que deve para o seu Senhor, o faz um cristão maduro, convicto e contínuo na presença de Deus. Mas o cristão que não rende a sua justiça, mas confia na sua justiça, junto da justiça de Deus, este não é difícil que venha cair em armadilhas ou mesmo se afastar da presença de Deus. Devemos confiar na justiça de Deus e não na nossa. E se é de Deus que confiamos, sabemos que tudo devemos. Jesus conta uma parábola que existia um credor e 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50. E não tendo nenhum dos dois como pagar, este Senhor perdoou os 2. E a pergunta do Senhor é, a qual destes 2 amará mais o seu Senhor? E o fariseu responde, certamente aquele que devia mais, que devia 500. Bem disseste, porque aquele que de muito foi perdoado, muito amou. O que significa isso? Que quanto mais temos a noção do quanto devemos e de tamanha graça que recebemos do Filho de Deus, lhe custando a crucificação, a morte, passando pela sepultura e ressuscitando ao 3º dia por amor de nós, quando entendemos e vamos entendendo e continuamos entendendo esse amor de Deus, vamos sendo despidos daquilo que achamos que somos justos ou merecemos, confiando mais e mais nele e nos despindo da confiança de si mesmos. Esse evangelho que diz que o homem deve confiar em si mesmo é totalmente contra a palavra, porque está escrito, maldito o homem que confia no homem, faz do braço da carne a sua força, mas bendito o homem que confia no Senhor, porque é como uma árvore plantada junto a ribeiros, e mesmo fora da sua estação dará o seu fruto. Então, isso significa que o primeiro homem que desagrada a Deus por confiar em outro homem é o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem inclui nós mesmos quando colocamos o nosso alicerce, o nosso pilar em nós, sendo que somos tão voláteis. Mas Deus, a rocha firme e inabalável, Deus imutável, como diz Tiago, o Deus, o Pai das luzes, em quem não pode haver sombra nem variações de dúvidas. Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Este Deus, rocha firme, ele é inabalável e se nele confiamos, permanecemos firmes. Então, é necessário que para que a gente seja renovado em perdão, em compaixão e cada vez mais dilatado em amor, dilatando os nossos corações em amor a Deus, que a gente venha a perdoar aqueles que nos devem, para que também a gente seja perdoado. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui vem um
um dos últimos versículos da oração que Jesus ensina, para que o homem não confie que ele é forte para resistir o mal ou para avançar por si mesmo, mas que peça a Deus que não venha cair em tentação e que Deus o venha livrar do mal. Nós podemos tudo contra as trevas e as trevas não podem prevalecer contra as portas da igreja de Jesus Cristo. Quando eu falo igreja, eu falo de uma forma universal, não denominacional. Todos aqueles que se renderam aos pés do Calvário e têm Jesus como único Senhor e Salvador, crendo no seu poder e na sua ressurreição. Bem, é essa oração do Pai Nosso. Deixo essa palavra compartilhando da parte do Senhor com a sua igreja e que a paz do Senhor Jesus seja com cada um que o ama